Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta aqui no nosso canal Palavras que Geram Vida, depois de um bom tempo, né? Eu confesso a vocês que eu também já estava com muitas saudades, né? A minha vida é uma vida um tanto corrida, de muitos compromissos, mas hoje o Senhor me deu essa oportunidade e eu quero hoje compartilhar com você de mais uma porção da Palavra de Deus. E para isso, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 7. Hoje vamos aprender à luz da palavra de Deus 3 receitas que Paulo utilizou-se e fizeram de Paulo um campeão. Talvez, quem sabe, não seja isso que você esteja precisando, de receitas de como ter uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, uma vida de um caminhar com Deus, sabendo que lá na frente você vai olhar para trás e vai entender que tudo o que você passou valeu a pena. Faça comigo essa leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 7. Se você não tem Bíblia por perto, não tem problema, só presta atenção. O texto diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu costumo dizer que entre tantas receitas para ter uma vida tão abençoada como Paulo teve, essa aqui ou essas aqui são 3 receitas extremamente importantes. Perceba que Paulo vai falar de 3 coisas que foram indispensáveis, imprescindíveis na sua jornada com Cristo. Ele vai dizer: combati o bom combate. E uma vida vitoriosa nem sempre é uma vida fácil. Paulo faz uma analogia da sua caminhada com Deus a um combate. Curiosamente, quando Paulo escreve essa carta, esse texto, Paulo está preso numa cela romana, que a história vai dizer que dali só se saía para morrer. Ou morrer coberto de lepra, de hanseníase, e já era uma sentença de morte para um prisioneiro naquela época, ou então se saía para o martírio, que foi o caso de Paulo. Paulo morreu decapitado, a mando do imperador Nero. Então imagine vocês que Paulo, momentos antes da sua morte, ele vai nos deixar 3 importantes símbolos da sua vitória, 3 importantes elementos que ele utilizou para ser um homem vitorioso na sua jornada com Deus. Primeiro, combati um bom combate. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida cristã não é fácil para ninguém. Quando você vê crentes por aí achando que são melhores do que você, do que eu, porque servem a Jesus, porque são muito fervorosos, eles precisam ainda aprender com a palavra de Deus. Andar com Deus não é fácil. Andar com Deus nem sempre é voar em céu de brigadeiro, nem sempre é andar no mar de rosas, nem sempre. O próprio Paulo é um exemplo disso, de quantas lutas Paulo passou. A segunda carta dele aqui aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai fazer ali uma relação dos sofrimentos que ele vivenciou. Então, para Paulo, um andar com Deus era viver num combate. Mas diferentemente de outros combates que a gente entra e percebe no final que não valeu a pena, Paulo vai dizer: combati o bom combate. E esse combate, ele é muito sério, ele é muito pegado, ele é muito forte, porque não é um combate só com o diabo, é um combate com o pecado, é um combate com a velha natureza. Eu costumo dizer sempre no rádio que uma das maiores lutas que eu enfrento ainda não é com o diabo, é contra eu mesmo. É a nova brigando com a velha natureza. O novo homem brigando com o velho. Porque há momentos que você, de um estalo, diz: puxa vida, eu sou crente, por que eu falei isso? Eu sou crente, por que eu fiz isso? Entende? Então nós vivemos uma briga, um combate constante, com várias frentes de batalha. Ora é o diabo, ora somos nós mesmos, ora é contra o pecado. É por isso que Paulo diz: combati o bom combate. Você vê Paulo
ora pedindo a Deus para tirar um mensageiro de Satanás que agia no seu corpo. Ora você vê Paulo dizendo, miserável homem que sou. Ora você vê Paulo dizendo, esmurro-me a mim mesmo. Paulo era um homem que enfrentava diversas batalhas constantes, ora com o diabo, ora com o pecado e ora contra Paulo mesmo. Paulo brigando com Paulo. Mas ele disse, é um combate que vale a pena. Eu combati o bom combate. Só que Paulo vai falar do segundo elemento, que para ele foi extremamente importante. Porque não adianta entrar num combate se você não for até o fim. Não adianta começar uma briga se você não vai terminá-la. Paulo diz, eu combati o bom combate, mas acabei a carreira. A glória de um soldado é ir até o fim em uma batalha. Nem que seja para morrer, mas ele tem que ir até o fim. E Paulo disse, combati o bom combate e acabei a carreira. Isso aqui é importante que a gente entenda, porque na vida cristã muitos estão ficando pelo caminho. Soldados que se feriram e acabaram morrendo na caminhada. Perderam a esperança, perderam a fé. Mas Paulo disse, combati o bom combate e concluí a carreira. Você não pode ficar pelo caminho. A Bíblia fala que o melhor das coisas não está no início, está no final delas. Mas, irmão Ibe, a fé está pequena, vá com ela até o fim. Mas eu estou me arrastando, mas vá até o fim. Não fique pelo caminho, tem que ir até o fim. Em terceiro lugar, Paulo diz, guardei a fé. E esse aqui dos três, para mim, é o mais importante. Porque foi a fé que fez Paulo entrar no combate. Foi a fé que fez Paulo ir até o final desse combate. É por isso que Paulo vai dizer, guardei a fé. E quando Paulo diz, guardei a fé, o entendimento que eu tenho é que era algo tão precioso para ele, que ele guardou ela sabendo que ela seria a força que iria levá-lo até o fim. Seria a fé que iria lhe dar coragem para enfrentar o combate. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o nascituro da nossa vida com Deus, é a gênesis da nossa comunhão com Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo passa pela fé. É por isso que Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque se você não tiver fé, você não entra nem no combate. Se você não tiver fé, você fica pelo caminho. A fé que nos faz ir até o fim. É a fé que nos faz ser resiliente, persistente. É por isso que muita gente desiste pelo caminho, porque perdeu a fé. Eduardo Silva, cantor e compositor aqui de Recife, hoje é pastor, ele escreveu uma letra há muitos anos atrás, uma letra muito bonita de uma canção que dizia assim, se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Eu não sei qual é o combate que você está atravessando. Talvez a guerra, a peleja, a luta seja renhida, seja muito forte. Mas eu quero finalizar essa palavra dizendo para você, guarde a fé. Como dizia Eduardo Silva, você pode perder tudo, só não perca a fé. Porque é a fé que vai te fazer ir até o fim. É a fé que vai te tornar um vencedor. Quando você pensar em parar, a fé vai se manifestar em você e vai dizer, ei, vá até o fim. Não importa se ela está pequenininha assim. A Bíblia fala que a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela tem a capacidade de remover montanhas. Porque tem gente por aí que tem até uma fé grande, mas está olhando, apontando para o lugar errado. Mas se você tiver uma fé bem pequenininha, apontando para Deus, você vai vencer essa batalha. Você vai até o fim, mas tem que guardar a fé. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com mais uma palavra de reflexão aqui dentro do nosso canal Palavras que Geram Vida. Até lá!